Olá, galera que acompanha aqui o Deu Laudo. Me chamo Lara, sou médica radiologista, residente de radiologia intervencionista e cirurgia endovascular da USP. Um pouquinho diferente de como são normalmente as entrevistas aqui, que são sobre serviços de radiologia geral. Eu vou falar um pouquinho sobre uma subespecialidade da radiologia, que inclusive é bem nova, bem recente do formato que é hoje, então espero que se eu possa ajudar um pouquinho vocês que querem conhecer mais sobre essa especialidade e sobre a minha trajetória até aqui. Eu sou de Salvador, formei na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública em 2019 e ao longo de toda a minha faculdade eu sempre fui direcionada a fazer cirurgia, a fazer liga e monitoria, tudo de cirurgia, sempre quis cirurgia. No último semestre da faculdade, nunca quis fazer radiologia. No último semestre da minha faculdade, eu, por acaso, por sorte, conheci um serviço de radiologia intervencionista em um hospital, enquanto eu estava numa UTI neuro. E tive contato com a radiologia intervencionista e me encantei e decidi não mais fazer cirurgia e sim fazer radiologia intervencionista. Então, como eu falei antes, a radiologia intervencionista é uma subespecialidade. Então, você pode ingressar por dois caminhos, ou por cirurgia vascular ou por radiologia. Eu fiz radiologia no AC Camargo, 3 anos, me formei agora no final de fevereiro desse ano, de 2023, e ingressei nesse ano, agora, em radiologia intervencionista e cirurgia vascular no HC. Primeiro eu vou explicar o que é a especialidade, que eu acho que muita gente nem conhece, e depois eu vou falar um pouquinho sobre como é a minha residência. A radiologia intervencionista e cirurgia endovascular é uma especialidade em que a gente realiza procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, guiados por imagem, que são os métodos de imagem que estamos normalmente acostumados a utilizar na radiologia, então ultrassonografia, tomografia, mais raramente a ressonância. E temos duas vias de acesso principais, tá? A via percutânea, então que a gente vai da pele até nosso local-alvo, ou a via endovascular, então que a gente vai por meio de vasos para chegar até nosso local da lesão ou um local de um sangramento, por exemplo. E nos procedimentos endovasculares são realizados na hemodinâmica por meio de um angiógrafo. A residência, como é hoje, no formato que é hoje, só existe há 5 anos. Antes, existem muitos especialistas que já fazem a radiologia intervencionista, mas antes, ou você fazia 1 ano a mais de percutânea, ou você fazia 1 ou 2 anos a mais de vascular. Então, a residência, como é hoje, no formato em que engloba tanto a percutânea quanto a vascular, só existe há 5 anos. Em relação à minha preparação para a prova. Como eu já entrei na radiologia querendo essa especialidade, uma dica bem importante, como é uma especialidade que a gente não tem quase nenhum contato, é tentar se expor ao máximo à especialidade. Então, durante a minha residência de radiologia, eu fiz meu opcional em radiointervenção, em todo momento que eu pude, eu sempre me direcionei a ter o máximo de contato possível com a especialidade, então fiz mais de um rodízio opcional nisso, e eu comecei a estudar no início do R3. Então, como é um assunto que a gente não tem nenhum contato, as provas da residência são todas só de radiointervenção, não cai radiologia diagnóstica. Então, pra mim, fez muito sentido começar a estudar cedo, sabe, desde o início do R3, justamente por ser um assunto que eu não tinha absolutamente nenhum contato. E eu queria, com certeza, estar em uma das melhores instituições do país. Então, eu me inscrevi para as provas da USP, do Einstein, da Unifesp e do AC Camargo. Mas, na verdade, eu acabei só fazendo a USP porque já foi a primeira prova e eu acabei já passando. Então, como era a minha primeira opção, eu não fiz mais nenhuma prova. São provas, é um assunto que tem uns livros específicos, então que eu li bastante esses livros, estudei bastante, fiz flashcard. As provas não são liberadas, então eu estudava pelas questões da prova de título de radiologia intervencionista, então a gente não tem acesso às provas dos processos seletivos das instituições, então isso torna ainda mais desafiador o estudo para a especialidade. E assim, não tem nenhum cursinho, não tem ninguém que ensine ou por onde estudar, como estudar. Foi um estudo bem difícil, bem diferente de tudo que eu já tinha vivido, porque para radiologia geral a gente tem um medicurso, né? A gente tem tudo mastigadinho, a gente tem módulo, a gente tem banco de questão. E esse estudo para mim foi bem desafiador justamente por isso, porque eu tinha que pegar um livro de quase 4.000 páginas e ler quase que na íntegra. Então,
Realmente foi um estudo bem desafiador, mas com certeza ter me exposto à especialidade, ter conhecido e entrado bastante em contato com a especialidade na prática, me ajudou bastante a conseguir entender um pouco mais do que estava acontecendo. Sobre a residência, eu sempre quis vir para o HC, né? Sempre quis ter contato com a USP, vivenciar um dos maiores complexos hospitalares da América Latina, que tem bastante incentivo à pesquisa, que tem bastante contato com todas as especialidades. Então, para mim, nunca teve dúvidas que era a minha primeira opção, mas, obviamente, tem muitos outros centros formadores que são incríveis e que todo mundo sai com formações também excelentes. E em relação à radiologia intervencionista, aqui tem muitos chefes que foram os pioneiros na especialidade. Então, eu queria estar aqui, queria estar em contato com eles. São 5 vagas aqui no HC. O processo seletivo inclui tanto a prova quanto entrevista e análise de currículo. Então, é uma residência de 2 anos, então eu sou R4, né, no caso R1. E a residência, assim como eu falei que a especialidade se divide em 2 vias de acesso, a residência também se divide nos rodízios nessas 2 vias. Então, a gente tem rodízios de percutânea e de vascular, que a gente roda no INRAD. A gente tem rodízio de vascular no Hospital Sírio-Libanês. E a gente também tem rodízios no ICESP, no Instituto do Câncer de São Paulo. É uma transição, assim, acho que bem abrupta, principalmente para quem vem da radiologia. Acho que quem vem da cirurgia vascular não sente tanto, mas quem sai da radiologia é uma diferença bem abrupta de forma de trabalho, de especialidade, porque a gente sai de uma área em que a gente está acostumado a ficar na sala de laudos, não tem tanto contato assim com o paciente como a gente tem na cirurgia, na radiointervenção. Então, a gente volta a ter que passar enfermaria, evoluir paciente, fazer procedimento, lidar com complicações, lidar com pacientes, lidar com os familiares. Então, acho que muda completamente a dinâmica. Então, acho que é um perfil até um pouco diferente também de quem está procurando a radiologia geral. A rotina da residência é bem puxada, normalmente a gente inicia às 7 da manhã e quem vai passar a enfermaria, quem tá responsável por passar a enfermaria sempre chega mais cedo, pelo menos 6 da manhã pra passar a enfermaria antes, e a gente fica nunca, assim, muito raramente sai antes de 7, então é sempre de 7 pra frente, tem rodízios que são mais pesados, os rodízios da vascular costumam ser mais pesados, então às vezes eu chegava no hospital 6 e ficava até 10, 10 e meia. Então, é uma rotina bem cansativa e um pouco diferente do que a gente está acostumado na rádio. Bom, espero que essa entrevista possa ajudar um pouquinho quem tem interesse na área ou quem, inclusive, não conhecia a especialidade e tem a curiosidade de conhecer mais. É muito legal essa iniciativa do Deulaudo de poder proporcionar, né, aos residentes de todo o Brasil a conhecerem um pouco mais sobre como é o serviço e como são as residências de cada local. E agora começando essa nova fase de mostrar um pouquinho das subespecialidades da radiologia. Estou super à disposição para quem tiver mais dúvidas e quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a especialidade, teria o maior prazer de conversar mais com vocês, tá bom? Valeu, galera!